Aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela tem fundamento constitucional. Ela está prevista no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição Federal. Ela é garantida apenas e tão somente para os trabalhadores rurais e para aqueles que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, como é o caso, por exemplo, do produtor rural, do garimpeiro e do pescador artesanal. Então, após a reforma da Previdência, houve aí uma bela de uma alteração na aposentadoria por idade. Então, deixou de existir a aposentadoria por idade urbana e foi mantida a aposentadoria por idade rural. Então, após a reforma da Previdência, nós não temos mais a aposentadoria por idade urbana, mas sim, tão somente a aposentadoria por idade rural. As regras da reforma da Previdência, elas valem para aqueles que ingressaram no regime geral da Previdência Social após 13/11/2019, que é a data em que entrou em vigor a reforma. Assim sendo, para os trabalhadores segurados, trabalhadores rurais que são segurados, e para os segurados especiais inscritos no RGPS após a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, aplicam-se as regras permanentes, ou seja, quem ingressou após a reforma, então vão ser aplicadas apenas essas regras permanentes, e essas regras permanentes estabelecem que é necessário para essa aposentadoria por idade rural que o homem tenha completado 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. A restrição da aposentadoria aos trabalhadores rurais e segurados especiais em regime de economia familiar, como já mencionei, ela não existia, então, antes da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, essa aposentadoria por idade poderia ser aplicada tanto aos trabalhadores urbanos como aos trabalhadores rurais. E anteriormente, ela era garantida para os trabalhadores urbanos, para os segurados urbanos, quando eles completavam 65 anos de idade, se fosse homem, e 60 anos, se no caso da mulher. Então, para esses segurados, a aposentadoria por idade, esses segurados que já estavam filiados ao RGPS antes da reforma da Previdência, eles vão ter garantida essa aposentadoria por idade na forma das regras de transição. Dessa maneira, para os segurados urbanos inscritos no RGPS até 13/11/2019 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, vão se aplicar as regras de transição. As regras de transição da reforma da Previdência, elas não se aplicam aos trabalhadores rurais. Por que elas não vão se aplicar aos trabalhadores rurais? Porque os trabalhadores rurais eles vão continuar a ter direito à aposentadoria por idade e não houve mudanças nas regras dos trabalhadores rurais. Então, não se aplica aos trabalhadores rurais as regras de transição. As regras de transição elas vão ser aplicadas somente aos trabalhadores urbanos. Vale ainda a gente observar que o artigo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019, ele garante a concessão do benefício de aposentadoria por idade com as mesmas regras que eram previstas para aqueles que cumpriram os requisitos até 13/11/2019. Ou seja, esse artigo ele vai estar garantindo o direito adquirido daqueles que preencheram os requisitos até 13/11/2019 e eles vão se aposentar pelas regras anteriores da aposentadoria por idade, no caso aí os trabalhadores urbanos. Qualidade de segurado. Ela é indispensável para que exista cobertura previdenciária. Então, é obrigatória, é indispensável a qualidade de segurado. No entanto, em relação à aposentadoria por idade, existe uma disposição específica que consta da Lei 10.666 de 2003 e o artigo 3º, parágrafo 1º dessa lei vai dispor o seguinte:
Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Então, para a concessão da aposentadoria por idade, conforme essa lei, não é necessário que o segurado ele mantenha a qualidade de segurado. Ele pode ter perdido a qualidade de segurado, mas mesmo tendo perdido a qualidade de segurado, se ele conta com a carência, a aposentadoria por idade ela pode ser deferida. Esse dispositivo, essa lei, ela acabou seguindo a jurisprudência que era então predominante no STJ. Então, o STJ ele acabou construindo uma jurisprudência em relação à aposentadoria por idade e essa lei acabou seguindo essa jurisprudência no sentido de que não é necessário que os requisitos de idade mínima e carência sejam simultaneamente preenchidos, permanecendo então o direito à aposentadoria por idade, mesmo completados esses requisitos aí, após a perda da qualidade de segurado, desde que anteriormente a pessoa tenha cumprido a carência. Regras permanentes. As regras permanentes são aquelas aplicáveis aos trabalhadores rurais e aos segurados especiais que ingressaram no RGPS após 13/11/2019, ou seja, após a reforma da Previdência. Qual é a contingência? A contingência é completar 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. A Emenda Constitucional 103 de 2019 não alterou a idade para esses trabalhadores. Em relação à carência, são 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos, e esse período aí tem que ser de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Então, esse tempo todo, esses 180 meses, eles têm que ser de efetivo exercício de atividade rural. Essa atividade ela pode ser prestada aí de forma descontínua, mas no período que precede o requerimento administrativo, deve ter havido trabalho rural. Esses trabalhadores, eles não vão comprovar o pagamento de contribuições previdenciárias. O que eles têm que comprovar é o exercício de atividade rural. Em relação ao segurado especial, o segurado especial ele sempre tem regras bastante específicas, ele faz jus aos benefícios que estão previstos no artigo 39 da Lei 8.213, que vão ter renda mensal de valor igual ao de um salário mínimo. Assim sendo, conforme dispõe esse artigo 39 da Lei 8.213, os segurados especiais eles têm direito à concessão dos seguintes benefícios, e aí, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 39. Então, benefício de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão no valor de um salário mínimo e de auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 dessa lei, da Lei 8.213, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observados os dispostos no artigo 38A e 38B desta lei. Então, essa que é a redação do 39, inciso 1. Assim sendo, vale aí frisar, não há necessidade de se comprovar o pagamento de contribuição, como já foi dito, mas vale reforçar, tendo direito ao referido benefício, a esses benefícios, somente pelo fato de ser segurado especial. Mas aí ele deve comprovar que efetivamente trabalhou na zona rural, em regime de economia familiar, e ainda que de forma descontínua, pelo período aí de meses correspondente à carência. Então, o que deve ser comprovado, em realidade, é o trabalho, a atividade rural, pelos meses correspondentes à mencionada carência. O período de atividade rural, ele tem que ser comprovado, como regra, na forma do disposto no artigo
106 da Lei 8.213. Então, esse artigo 106 é um artigo importante e nele vai constar como que deve ser comprovado esse período de atividade rural. No caso do segurado especial, ele necessita comprovar a inscrição em um cadastro com vinculação ao respectivo grupo familiar. Então, o segurado especial ele tem um cadastro específico e nesse cadastro existe a vinculação a um grupo familiar. Nesse cadastro vão estar identificados todos os integrantes do grupo familiar, todas as pessoas que trabalham ali, da família, o imóvel onde é exercida a atividade, se a pessoa ela é proprietária ou não desse imóvel, e não sendo proprietária, né, qual é a forma de trabalho, né? Deve indicar eventual vinculação a partir de arrendamento, comodato, parceria ou então outorga a meeiro. Isso está disposto no artigo 17, parágrafos 4º e 5º da Lei 8.213. Agora, esse cadastro ele deve ser atualizado anualmente pelo segurado especial. E se decorrido o prazo de 5 anos e ele não tiver atualizado, não vai mais poder ser atualizado e o período de trabalho rural ele só poderá ser computado se comprovar, na época própria, que vendeu a produção e foi recolhida a contribuição, é uma contribuição que é prevista no artigo 25 da Lei 8.212. Então, é necessário que esse cadastro especial do segurado especial ele venha sendo sempre atualizado. Então, se ele não fizer a atualização, o que vai acontecer é que o período de trabalho rural, então, ele só vai poder ser computado se esse segurado especial comprovar que vendeu a produção. Então, ele tem que trazer documentação mostrando que ele efetivamente trabalhou e ele efetivamente vendeu essa produção. E ele ainda tem que comprovar que foi recolhida a contribuição exigida pelo artigo 25 da Lei 8.212. O cadastro, esse cadastro que foi mencionado do segurado especial, ele ainda vai servir para alimentar a base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse é um cadastro muito importante, é um cadastro do INSS, ele é chamado de CNIS. Então, esse cadastro especial do segurado especial vai servir para alimentar o CNIS, vai permitir o cruzamento de dados com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também vai permitir esse cruzamento com outros órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, na forma aí de um acordo de cooperação que for firmado entre esses entes. A intenção do legislador, com essas previsões aí de cruzamento de informação, logicamente, é combater fraudes, que ocorrem muito na área desse tipo de benefício rural. É importante observar que os dados do CNIS, eles vão ser a única forma de comprovação da atividade do segurado especial a partir de 1/1/2023. Então, essa aqui é uma alteração bastante importante. A partir de 1/1/2023, só vai ser admitido esses dados do CNIS para a comprovação da atividade do segurado especial. E no que toca aos períodos anteriores a 1/1/2023, somente vão ser comprovados por autodeclaração do segurado especial, ratificada por entidades públicas credenciadas. Desse modo, a inovação legislativa não vai mais admitir a comprovação do tempo de trabalho rural de forma complementar com declaração, que era muito comum, declaração de sindicato de trabalhadores rurais. Vai ser necessário, então, aí que esse tempo esteja previsto no CNIS. E aí, caso o segurado especial deseje obter benefício com renda superior, então, normalmente o benefício ele vai ser concedido com renda de um salário mínimo, mas caso ele deseje obter um benefício com renda superior ao salário mínimo, ele vai ter que contribuir como contribuinte individual e cumprir carência. Então, como regra, o segurado especial, preenchidos os requisitos, ele recebe o benefício de um salário mínimo. Mas caso ele
pretenda obter um benefício com renda superior ao salário mínimo, ele deve contribuir como contribuinte individual e cumprir a carência. Então, como eu disse, como regra, o cálculo da RMI desse benefício vai ser um salário mínimo. O termo inicial do benefício vai ser a data da entrada do requerimento e, por fim, o termo final desse benefício vai ser a data da morte do segurado. Então, aí nós vimos aqui as regras permanentes que vão ser aplicadas aos trabalhadores rurais, aos segurados especiais que ingressaram no RGPS após 13/11/2019. Regras de transição. As regras de transição, elas vão ser aplicáveis aos segurados trabalhadores urbanos inscritos no RGPS até 13/11/2019. A contingência vai ser completar 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. No entanto, em relação à mulher, a partir de 1/1/2020, a idade de 60 anos prevista, ela vai ser acrescida de 6 meses por ano até completar 62 anos de idade em 2023. Carência para as regras aqui de transição, 180 meses de contribuição mensal, tanto para homem como para a mulher. Então, aqui no caso, carência 180 meses de contribuição, não importa se homem ou se mulher. E o sujeito ativo aqui é o trabalhador urbano, né? Como eu já mencionei, se a gente está falando de regras de transição da aposentadoria por idade, a gente está falando do trabalhador urbano, porque o trabalhador rural, as regras foram mantidas, então não existe regra de transição. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, ela não foi alterada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, então não há que se falar em regra de transição. As regras de transição somente para os trabalhadores urbanos. Termo inicial. O termo inicial para o segurado empregado, e aí, inclusive, o empregado doméstico, ele vai ser a data do desligamento do emprego, se for requerido 90 dias, ou então, a partir da data do requerimento, se for requerido após 90 dias do desligamento do emprego. Para os demais segurados, isso vai se dar, né, o termo inicial, ele vai se dar a partir da data do requerimento. Em caso de benefício requerido na via judicial. Então, se o segurado fizer o requerimento judicial do benefício. Então, aí é importante a gente verificar o seguinte, né, se for ajuizada uma ação contra o INSS para concessão do benefício, o termo inicial ele vai ser fixado, dependendo aí de ter sido ou não antes feito um requerimento administrativo. Vai ser o termo inicial a data do ajuizamento da ação, quando não tiver sido feito requerimento administrativo. Esse é um entendimento adotado pelo STJ, né? A gente tem um RESP 964-318, então, data do ajuizamento da ação. Por outro lado, caso tenha havido um requerimento administrativo, vai ser a data do requerimento administrativo, né? Então, esse requerimento administrativo foi feito, ele foi indeferido, ou então ele não foi apreciado, e o pedido judicial foi julgado procedente. Então, nesse caso, o benefício vai ser concedido desde a data do requerimento administrativo. Na jurisprudência do STJ, nós temos aí o RESP 283-993, que dispõe nesse sentido. Salário de benefício seria a média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir da competência de julho de 1994 e o cálculo da RMI, nesse caso aqui, é 60% do salário de benefício acrescido de 2% para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos para o homem e o tempo de 15 anos para a mulher. Depois nós temos regras aplicáveis à aposentadoria por idade na vigência da Lei 8.213 de 91. Então, regras aplicáveis à aposentadoria por idade na vigência da Lei 8.213 de 91. O segurado que ele tiver preenchido todos os requisitos para obtenção do benefício antes da vigência da reforma da Previdência, ele tem direito adquirido,
então, a concessão pelas normas que estavam, então, vigentes. Aqueles que se inscreveram após a publicação da Lei 8.213 de 91, que cumpriram os requisitos para essa aposentadoria por idade antes da reforma, então eles vão ter aí um direito adquirido à aposentadoria por idade, conforme as regras que estavam ali em vigor. Por outro lado, os trabalhadores urbanos inscritos após essa data e que não haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria até 13/11/2019, eles estão agora sob as regras de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019. Existe ainda uma aposentadoria, conforme essas regras anteriores, né, as regras na vigência da Lei 8.213, existe a chamada aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida ela tem previsão no artigo 48, parágrafo 3º e 4º da Lei 8.213, e ela permite, é uma regra que já foi ultrapassada aí pela reforma da Previdência, ela permite que o trabalho rural ele venha a ser computado o período do trabalho rural juntamente com o trabalho urbano. Então, é possível eu somar trabalho rural com trabalho urbano. E aí, para conceder a aposentadoria nessa situação, vai ser necessário a pessoa ter 65 anos de idade se homem ou 60 anos de idade se for mulher. Quando for computar períodos como segurado especial, o salário de contribuição mensal desses períodos vai ser limitado aí ao mínimo do salário de contribuição da Previdência Social, ou seja, se eu estiver pensando em computar juntamente com período urbano, período trabalhado como segurado especial, isso aí vai ser, esse valor desse salário de contribuição vai ser do salário mínimo. Para fins de aposentadoria híbrida, os períodos de trabalho rural eles são computados mesmo para fins de carência. Então, para essa aposentadoria híbrida, como regra, a gente sabe que o trabalho rural ele não é computado para fins de carência, mas aqui para a aposentadoria híbrida ele é computado para fins de carência, ainda que não tenha sido recolhidas as respectivas contribuições. E também aqui nesse caso não é necessário que o período final de trabalho ele seja um período final de trabalho rural, ou seja, na aposentadoria híbrida, como ela está misturando período urbano com período rural, o período final de atividade não necessita ser rural, ele pode ser também urbano. Então, diante disso, o período rural, remoto, ou seja, aquele período anterior à Lei 8.213, ele pode ser computado para fins da aposentadoria híbrida, e aí tem entendimento, inclusive, do STJ, em um julgamento no recurso especial repetitivo, a gente tem o tema 1007, que ele vai dispor o seguinte: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213 de 91, pode ser computado para fins de carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Então, antes dessa decisão do STJ, a questão ela era muito discutida, se o período rural aí para aposentadoria híbrida ali seria contado para efeito de carência ou não. O INSS entendia que não, mas agora, depois da decisão do STJ, nesse recurso especial repetitivo, esse período rural para aposentadoria híbrida ele vai ser computado como período de carência. Por fim, vale observar que a aposentadoria por idade híbrida ela não vai ser mais possível após a Emenda Constitucional 103 de 2019, mas vai ser garantido o direito adquirido daqueles que cumpriram
todos os requisitos para a concessão desse benefício até a data da reforma, até 13/11/2019. Então, essa aposentadoria híbrida é uma aposentadoria que é bastante comum, existem muitos processos que envolvem esse tipo de pedido, e agora, a partir da emenda constitucional, da reforma da Previdência, essa aposentadoria híbrida não vai mais ser permitida. Então, quem preencher os requisitos até a data da reforma, ok, pode pedir aposentadoria híbrida. Quem não preencher os requisitos, não é mais possível o requerimento da aposentadoria híbrida. Então, essa daí é uma alteração que é muito importante.